entendeu? Por isso a gente precisa de um tempinho. Numa parábola, numa simples parábola de Jesus, que eu já meditei tantas vezes e nunca encontrei hoje. Nunca encontrei hoje. Parece que os meus olhos eles foram abertos. Parece que o Senhor me deu a graça de enxergar a vida novamente. E o Senhor me falou tão forte sobre a parábola dos dois fundamentos. E te levar ao caminho que Deus deseja que você caminhe. Eu quero que você preste muita atenção, porque tem muita comida boa nessa noite. Eu vou pregar da forma mais calma que eu possa, para que você receba toda essa unção de Deus. E essa palavra, que eu vou escrevê-la todinha, eu vou passar de família para meditar nos cultos caseiros e nos discipulados. Você vai recebê-la em nome de Jesus. Quantos aqui nessa noite faz um pacto comigo de ouvir essa palavra? Amém. Nesse momento não voa a unha, nesse momento não olha para trás, nesse momento não conversa com o marido, nesse momento, por isso já fazemos no começo do culto para você não estar cansado, seus filhos não ficarem cansados e ficar transitando pela igreja, para você receber essa palavra e tudo que essa palavra tem para te dar e para fazer na tua vida. Mateus capítulo 7, o verso 24 ao verso 27, diz assim a palavra do Senhor. Jesus falando de parábola. Parábola era uma história, parábola eram comparações que o Senhor Jesus fazia para que os seus discípulos ficassem mais fácil o conhecimento. Há várias parábolas que nós encontramos dentre elas. Meus amados, nós temos aqui muito fortemente os dois fundamentos. Verso 24 diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram as torrentes, e sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava fundamentada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram as torrentes, e sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Aquela casa caiu, e grande foi a sua queda. E ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Meu Deus do céu, que maná de Deus, que coisa maravilhosa, Bethesda. Adolescente, jovens, olhem para mim. Adolescente e jovem, prestem atenção nessa palavra, nessa noite. Que coisa profunda que é a palavra de Deus. Que coisa que nos fundamenta na palavra. Que coisa que nos leva a viver no céu, aqui nessa terra. E Jesus, Ele não veio aqui nessa terra para ser um super-homem. Ele não deseja ser visto como um super-homem. Ele veio trazer a doutrina de Deus, a doutrina do coração de Deus ao coração do homem, ao coração da igreja. E essa doutrina ela é tão maravilhosa, essa doutrina ela é tão profunda, que ele pegou coisas naturais, ele pegou exemplos naturais, porque ele queria que a gente entendesse. E essa palavra, ela sentiu um efeito tão grande sobre os ouvintes de Jesus, como se nenhuma outra você vai encontrar, quase nenhuma outra, dizendo que as multidões se maravilhavam, porque era a comida do céu, era algo forte, que iria mudar a vida deles e trabalhar na vida deles. Mas a primeira pergunta que Deus ele me fez, e eu quero que você ouça essa palavra, a primeira pergunta que o Espírito de Deus ele me fez, ele falou: Geraldo, a quem se dirige essa parábola? Para quem essa parábola? Essa parábola de comparação a construtores que saberem de fazer. Uma coisa que eu percebi aqui nesse texto, e uma coisa realmente muito profunda e muito poderosa, é que Jesus aqui, amado, ele não está tratando com pessoas que nada está construindo. Ele não está tratando com pessoas que nada está construindo. Meus
seja, daqueles que não desejam ouvir a sua palavra. E grande parte da humanidade está assim, alheia à sua vontade. Então, o primeiro versículo diz: todo aquele pois que ouve as minhas palavras. Então ele está especificando, Marco. Teologicamente ele está trazendo para perto. As palavras de Jesus eram para todo mundo, mas essa não. Essa de construir não. Essa de construtores não. Ele diz: esta parábola, esta mensagem, esse texto é para todos aqueles que ouvem a minha palavra. Ou seja, é para aqueles que frequentam os cultos, é para aqueles que frequentam a escola bíblica dominical, é para aqueles que participam do estudo bíblico na quinta-feira, é para todos que leem a Bíblia regularmente. Essa parábola é só para eles, é só para eles. Ou seja, nós somos os construtores dessa parábola. Jesus pensou em nós quando ele dizia essa parábola. Aleluia. Vocês estão sentados aqui. Vocês estão sentados. Aqui, ele não está tratando com o mundo. Aqui, ele não está tratando com as pessoas que não o conhecem. Ele está especificando o ministério. Ele está trazendo para perto o ministério. E ele começa agora uma série de sermões que vai fazer com que muitos deem para trás. Ele começa agora uma série de sermões porque já se aproxima as últimas semanas da morte dele. E ele precisava que a igreja compreendesse o mistério da salvação. Ele precisava para que não se perdesse através dos milênios. Então ele agora especifica: todos os que ouvem, oh meu amado, se eu perguntar para qualquer pessoa aqui da Bethesda que ouve as palavras de Deus, que deseja ouvir as palavras de Deus, se eu perguntar: você deseja colocar em prática os ensinamentos de Jesus? Eu ouvirei um sonoro sim. Amém. Sim, pastor, eu desejo. Amém. Sim, pastor, eu desejo sim. Eu vou ouvir das mulheres um sonoro sim. Eu vou ouvir dos homens um sonoro sim. Eu vou ouvir dos adultos. Você deseja, meu irmão? Porque se você não desejasse, você não estaria aqui. E essa parábola é para mim, aqueles que ouvem a Bíblia. E aqui tem uma série de considerações. Agora eu pergunto: se nós dizemos sim a colocar a prática dos ensinamentos, por que muitas vidas cristãs estão naufragando na fé? E essa parábola trata disso. Por que muita gente dentro da igreja está naufragando na fé? Por que muita gente que assenta no banco, que vai à escola bíblica, que frequenta o culto de domingo à noite, está naufragando na fé? Eu ouço dizer para você: é porque estão construindo, amado, é porque constrói sem pedir a direção da defesa civil dos céus. Aleluia. Nós vamos entrar aí no tempo de chuva. E todo tempo de chuva, o que acontece? Enchente. Meus amados, as enchentes, elas vêm, os rios, eles sobem, e as pessoas dizem: não manda chuva. A coisa mais terrível, o papel da chuva, amado, eu estou sofrendo por falta da chuva. Ele não é, a gente não pode interferir, nós queremos interferir na natureza. Ao nosso Deus para ver, vai ter um churrasco em casa. Ele diz assim: a nossa casa não tem laje. E a gente diz assim: Deus não deixa chover. Para que? Só para que eu seja satisfeito. Não importa seca lá no Nordeste ou no outro lado que precisa, nós somos muitas vezes, amados, atoriadamente voltados para nós mesmos. Então as casas, elas caem porque elas não vão à defesa civil. E a defesa civil todo ano ela dizia assim: querido, olha, não construa aqui nessa encosta, porque não dá para fazer sólido fundamento, não dá, não coloque sobre esse morro, porque não dá para fazer sólido fundamento. Eles não constroem com regulamento. E aqui, amados, a primeira base, o primeiro ensinamento que eu recebi de Deus, que não é apenas construir que Deus ele quer. Deus
Amém. Mas sabe por que as pessoas elas constroem nas encostas de Obama? Sabe por que as pessoas elas constroem, sabe, em lugar onde não pode colocar o fundamento? Porque é muito mais fácil construir sem alicerce, porque é muito mais rápido, é muito mais barato e é um meio de uma mudança acelerada. Ou seja, eu posso tirar minhas coisas da casa que eu estou morando de favor e levando as minhas coisas para a casa que eu vou construir rapidamente. Não importa se não tem fundamento, não importa. A ênfase da igreja, a ênfase das mensagens hoje é construir. Vá construir um lar, vá construir uma casa, vá começar uma igreja. Mas a base dessa parábola, ela não é a construção, ela não é porque qualquer pessoa pode construir, mas a base dessa palavra é onde você está construindo. Verdade. Amém. E mais, onde você está construindo? A igreja ela clama, pastor, queremos 200 membros. O irmão quer casar e vão para qualquer casa. O Senhor está parando, Ele está dizendo assim: comecem a refletir, comecem a pensar a respeito disso. E aí o Senhor vai começar a dizer que vida cristã não é construir, vida cristã não é ensaiar louvor, vida cristã não é ser líder de uma escola bíblica dominical ou de jovens ou de adolescentes, mas a vida cristã ela é a prática, a essência da vida cristã ela é a prática, aleluia. É por isso que numa outra, Jesus em Mateus 21, glória a Deus, a parábola dos dois filhos, do 28 ao 32, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Chegando-se então ao segundo, falou de igual modo. Respondeu-lhe este: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles: o segundo. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Aleluia! Jesus ele está dizendo que vida cristã não é uma palavra, porque ele diz que ele chega ao pai de família, ele chega para um filho e diz: filho, vai trabalhar na vinha. E o filho diz bondosamente: eu vou, pai, mas ele não vai. Ele chega no segundo e diz: filho, vai trabalhar na vinha. Ele diz: eu não quero, eu não tenho vontade. Mas ele foi. Jesus diz: quem esse é o filho do reino? Quem esse praticou o reino? E ele disse: foi aquele que mesmo dizendo: não, eu não quero ir mais hoje, porque no reino de Deus não é palavra, no reino de Deus não é emocionalismo. Pai, eu quero. E eu me lembro agora, por revelação de Pedro: Senhor, eu vou contigo até a cruz. Senhor, eu vou contigo até a cruz. E Jesus disse para ele: antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Porque o reino de Deus não é um emocionalismo barato, que não via domingo no compromisso porque o pastor tem uma oratória bonita. Ele se levanta e depois que você cai no chão e fala: Senhor, eu não vou mais fazer aquilo. Senhor, eu não vou namorar com quem o Senhor não deseja. E a igreja diz isso, porque se você professa a Bíblia, se você é crente, você é o filho que diz isso. Senhor, eu aceito, mas não cumpre nada do que Deus mandou. Nada. A vida cristã são meras palavras, decisões de um domingo emocionado, mas que não se concretiza numa segunda-feira cheia de dificuldades. Meu amado, Jesus ele está contrapondo, e a essência dele que não é palavra, não é
boa vontade e não é piedade. Ai, Senhor, eu vou. Pastor, conta comigo. Eu estou aqui, pastor, conta comigo. Ó, vamos começar a Bethesda, eu estou junto com o Senhor. Olha, meu irmão, eu casei com ela. Querida, eu estou com você. Eu casei com você, eu sou o seu marido. Eu vou estar com você, não é palavra. O Senhor vai dizendo que ele servia até que você diga ao contrário e cumpra. Porque não, querido, é resolução. É resolução. Vida cristã é resolução. É decidir e é fazer. O que Jesus está dizendo aqui? Vocês são filhos que dizem sim, se converteram, se batizaram, mas as atitudes de vocês estão dizendo não, eu não quero e eu não desejo. E ele começa a trabalhar isso de uma tal forma, de uma tal maneira, querido, que ele nos leva a pensar que palavra, que ser crente não é algo tão fácil como estou pregando nesses dias. Não é algo tão gostoso, não é? Venha para a igreja e você será feliz. Não. Jesus está pondo a ponto a prática da palavra. E qual é o custo de praticar a palavra? Qual é o custo de praticar a palavra? O Senhor vai dizer em Mateus 10, 39. Mateus 10, 39. Quem está recebendo essa palavra, diga amém. Amém. Glória a Deus. A presença de Deus, Mateus 10, o verso 39. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Eu vou ler de novo. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, por amor de Jesus, vida com Deus da cristã, quem perder a sua vida, Amém. Glória a Deus. Acha lá, filho, vem trabalhar na vinha. Não foi que foi em casa dormindo, ganhou a vida dele. Filho, vem trabalhar na vinha, não vou, mas ele foi, o sol escaldante, e ele trabalhando na vinha, ele perdeu a sua vida. Amado, tem muitas meninas que namoram com meninos que não são de Deus, porque tem medo de perder. Fala, não, eu não vou encontrar outro, eu não quero saber disso. Tem muita gente que está caminhando pelo caminho mais fácil, mas está caminhando debaixo de um fundamento errado. A casa vai cair, a casa vai cair, a casa vai cair. Verdade, Deus. Crise no casamento, todo mundo tem. Se você não botar fundamento. Mas o preço é grande. Sabe por quê? Porque nós homens somos orgulhosos. Homem gêmeo, homem masculino. Amados, nós somos, as mulheres também. Em praticar a palavra, ela implica em algo que a gente não vai gostar. Mateus 5, do 11 a 12. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia! Alegrai-vos pelo quê? Pela perseguição. Alegrai-vos pelo quê? Amados, pela injúria. Alegrai-vos pelo quê? Pela difamação. Porque você está morrendo na sua carne. Você está morrendo em você. Querido, tem uma parte de você que não é convertido, que é a tua carne. E tem uma parte de você que é convertido, que é o meu espírito. E a carne está militando. E Jesus, ele diz, eu já falei aqui, que vida cristã não são palavras, são atitudes. Amém. Vida para quem está do seu lado, vida cristã é atitude. Atitude. Aleluia. Lá em Mateus, capítulo 5, fica em Mateus, o verso 24. Isso aqui é forte. A igreja pequena, a igreja que não consegue andar segundo o coração de Deus.
Versículo 23. Veja se isso não é prática, mas nós não fazemos. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois venha apresentar a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto você está no caminho com ele, para que não aconteça com o adversário te entregar o guarda e seja lançado na prisão, ou seja, a prisão da amargura. Essa prisão que a palavra está dizendo, reconcilia-te depressa para que você não seja entregue à prisão da amargura, a prisão da aquele irmão, meu marido, a Bíblia diz, não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira, porque quando você deixa, vem Satanás e espíritos malignos, porque você não está praticando a palavra e já te amarra, e você não conciliou com o teu marido, e naquela noite você dormiu um pouco bem, mas no outro dia você está um pouco mal, no outro dia você está pior ainda, porque você vai sendo amarrado com o demônio. Amarrado com o demônio. Quando você vai ver a amargura tomar conta de você, quando você vai ver o ódio tomar conta de você, é por isso que Jesus ele diz assim, ele está falando do culto. Olha aqui para mim, igreja, ele está falando da dinâmica do culto, a oferta. Então eu me levanto aqui, a oferta, eu me levanto a carta da palavra, eu estou no culto eu vou ofertar. Quando eu vou ofertar, eu lembro que o irmão tem alguma coisa contra mim, eu seguro, eu falo, não, porque para Deus é escândalo isso, a separação da igreja é escândalo, as divisões para Deus é escândalo. É escândalo isso que você pega a sua oferta, você segura e você sai quietinho do culto. E você bate na porta. E essa pessoa vai ser pegada de surpresa. E a surpresa é a melhor coisa que tem, porque pega a pessoa desarmada. Você diz assim, eu vim aqui praticar a palavra. A palavra me diz que eu não devo ofertar sem me reconciliar. Na verdade não sou eu, mas você tem alguma coisa contra mim. Eu quero me reconciliar com você, para que você não seja presa por mágoas e nem eu presa por demônios. Você está entendendo isso? Você está ali, meu amado, na sua casa. Você vai dar a sua oferta para Deus, seu jantar para os teus filhos, com o coração amargurado. Aquele jantar vai ser amargurado, mas quando você coloca a tua oferta para a tua família sobre a mesa, que é o teu altar, que é a tua casa, você vai, pega teu marido e diz, vem aqui, filha, nós queremos nos reconciliar contigo antes de jantar. Se houvesse isso, nós teríamos muito mais reconciliações, muito mais amor fluindo, meu amado. Pode ser que você vai encontrar a porta batida na sua cara, porque tem gente que já foi amarrados por espíritos que cuidam de cadeia. Você vai chegar lá, não, eu não quero, mas você foi. E os anjos aplaudiram. E Deus ele viu, e o céu faz festa, sabe por quê? Essa coisa de falar eu amo, mas não praticar. Deixa eu falar uma coisa para você. A coisa que, quando eu vivi com a Eliana, 7 anos sem salário, eu não tinha o que colocar na mesa. A frase que eu mais detestava era essa: pastor, se o senhor precisar de alguma coisa, fala comigo. Meu irmão, se você pode fazer o bem, faça. Se você sabe que tem alguém desempregado na igreja, leve um dinheiro, não chegue nele e tapinha nas costas da igreja. Ah, eu estou muito preocupado, você está nada. Não espere a irmã perguntar para visitar o pai dela. Vá visitar, porque o reino de Deus não é palavra, são atitudes. Amém, é verdade. E nós estamos péssimos de atitude. Bethesda precisa melhorar muito ainda. Eu preciso. Mas sabe o que nós fazemos? Nós colocamos volta. Quem aqui já no mercado não pegou um desafeto?
e o desafeto de uma igreja que frequentou e pode ver, amado, essa coisa é um câncer para Deus, não fala mais. Um diz que o outro é do diabo, outro diz que o outro é do maligno, é uma coisa de ataque, e de repente ele está no hortifrutis, você corre para o outro lado porque você não quer, mas sabe por quê? Porque o ato de ir é o ato de humilhar, mas o ato de Jesus foi colocar a cruz e seguir, e ele caiu por algumas vezes, e Sirineu, que significa o que vem de Sirene, aquele que é negro, ele pegou e ajudou Jesus na cruz, ele foi lá, Jesus ele não pediu, ele caiu, a cruz caiu desabalado, no meio da multidão, ninguém se manifestou para pegar a cruz, mas aquele negro, e a Bíblia diz que era negro, ele vai, ele olha para Jesus, pega a cruz de Jesus um pouco, e leva, é o único momento que a cruz de Jesus muda de ombro. Amado, que é isso que nós estamos vivendo? Que igreja é essa que divide? Que cristianismo é esse que diz eu não posso mais caminhar com você? Eu pego a tua cruz, ela não é nem minha, mas eu pego a tua cruz e eu vou seguir. E Jesus, ele está falando sobre isso. Jesus, ele está falando sobre fundamento. Jesus, ele está dizendo que o praticar é importante. 5:42. Dá a quem te pedir, e não volte as costas ao que te pedir emprestado. Dá o que te pedir. O verso 37. Seja, porém, o vosso coração sim ou não, pois o que passa daí vem do maligno. O poder da palavra, o praticar, amados, abrir o coração é amar os inimigos, é orar por aqueles que te perseguem. Verso 44, eu porém vos digo, ele sempre apontando para a prática, amai vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Ele está dizendo de uma teoria da letra, ouviste o que foi dito. Ele diz, eu porém vos digo. Ele traz uma teologia que não existia até aquele, que até ali era lei do Balião, olho por olho, dente por dente. Nós somos assim. Mexeu com meu filho, eu vou mexer com o filho dela. Meu amado, nós ainda, em Bethesda, estamos divididos por família. Ainda estamos. Não, a minha família, meu amado, eu só tenho ciúmes quando não fala dos meus. Mas vai levar um tempo que a gente vai se misturar tanto com a prática da palavra, que já não vão ser meus, vão ser nossos, aleluia. O Azar, ele não vai ser mais filho da Márcia e do Alexandre, ele vai ser filho da igreja. Amém. A nossa querida do cabelinho de molinho, a Alicia ou a Anne? Que agora tem duas. Ela não vai mais ser filho. Eu não vou chegar e vai dizer, você viu a filha daquele irmão estava num show, e você quase não passou, a filha daquele irmão estava no show, você vai fazer assim, ó, Senhor, a minha filha está no show. Glória a Deus. E parar de apontar, aquele não pode ser líder. Que besteira é essa? Porque se a Bíblia diz, se eu tivesse uma filha, eu pastor, e a filha do meu irmão fosse no show, mas a minha filha simplesmente desejasse, a Bíblia diz que ela praticou a mesma coisa daquela que ela desejou. Que besteira é essa, gente? Que besteira é essa de julgamento, de apontar do dedo? Que besteira é essa? Nós nos tornamos família, nós vamos nos misturando nas nossas dores, nós vamos nos misturando na nossa necessidade, mas nós não. Eu estou com o coração endurecido, a primeira coisa que eu faço, não vou àquele culto. Não passo para trás. Não vou àquele irmão. Eu vou passo para trás. Quando a gente vê, o nosso cristianismo está ali longe da pessoa. Aqueles que ouvem a minha palavra e a sua verdade. Ouvem a minha palavra e a sua verdade. Tudo isso é óbvio